o percurso tem aí a extensão de 600 metros aproximadamente. Você pode observar que eles vão percorrer as boias sentido triangular e a chegada vai acontecer na areia. Exatamente, o atleta tem que deixar o barco na água, sair correndo com o remo na mão e cruzar um portal de chegada. Observando aí que eles vão passar pelas duas boias colocadas no mar e depois eles vão protagonizar a chegada na areia. Vamos aí conhecer os participantes desta primeira bateria pelas quartas de final. José Antônio da Silva, Michel Corrêa de Lima, Gabriel Pereira, Celso Ribeiro, Bruno Gomes, Luiz Guilherme, Nelson Dias e também o Daniel Dourado. E ao lado você sempre observando os clubes defendidos pelos atletas. Temos aí a Calino, a Cari, a CKC, Turma do Remo e a Coar com representantes nesta primeira bateria. E aí eles já estão se dirigindo, você vê que a ondulação está forte, vai ser uma prova muito interessante, porque tem que escolher muito bem. E largaram. A gente observa que os canoístas já estão nas embarcações com essa largada, já é válida, valendo, portanto, 4 vagas para a primeira semifinal, para a chamada semifinal A que você vai acompanhar conosco, que é a canoagem oceânica, atração desta tarde de sábado no Sport TV. Nessa largada, o mais importante é você conseguir, como eles estão do lado de fora do caiaque, esse caiaque é um caiaque um pouco instável, é você conseguir subir no caiaque sem perder muito tempo. Na sequência, o segundo desafio é você enfrentar a arrebentação. Você vê que alguns atletas têm um pouco de dificuldade, esperam o momento em que a onda fica de uma maneira mais propícia para poder tentar pular a onda. Você vê que o atleta já teve dificuldade, já virou, e aí ele vai subindo, vai subir de novo ao caiaque. Então, na realidade, às vezes você largar na frente nem sempre é o ideal. O ideal é você escolher melhor as ondas. É claro, se você conseguir estar escolhendo as ondas e estar na frente, é melhor impossível. E a gente observa nesse momento 2 atletas tomando a dianteira. Vamos observar aí a passagem pela primeira boia. Lembrando que o percurso tem a extensão de 600 metros. E depois eles vão se encaminhar aí para um percurso de mais 100 metros, que é a distância aproximada da primeira para a segunda boia. Exatamente. E outro grande desafio que agora eles estão remando dentro, paralelo à ondulação. Isso também provoca um desequilíbrio muito grande. Após essa segunda boia, você vai ver que eles vão utilizar a corrente e as ondas para surfar e ganhar velocidade até chegar à areia. Então é uma prova muito interessante, muito desafiadora aí para os atletas. E uma prova também de curta duração. Daqui a pouquinho vamos ter a chegada, lembrando que valem 4 vagas para a semifinal. E a gente observa aí já a chegada à segunda boia. E agora os 3 primeiros já se encaminhando para a reta final de prova. Lembrando que a chegada acontece na areia. Teremos essa boia também colocada aqui na parte de baixo do vídeo, que também mostra a distância do ponto que eles estão no mar neste momento para chegar às areias. E o José Antônio da Silva, com a inscrição número 2, por enquanto vai liderando a prova. E esse momento é um momento muito especial. Ele acelera, ele pega a onda, aproveita a arrebentação e em determinados momentos ele deixa até de remar, aproveitando a velocidade da onda. Vai liderando a prova o José Antônio da Silva. E temos uma disputa aberta pela segunda colocação neste momento. Daqui a pouquinho teremos a chegada desta primeira bateria pelas quartas de final. Ainda hoje também a prova feminina, também a prova da paracanoagem. E vai chegando, nesse momento o José Antônio da Silva já sai do caiaque. Também vão chegando o Celso Ribeiro Filete e também o Luiz Guilherme Menezes. Nesse momento eles abandonam a embarcação, mas que tem um staff preparado para recolher essa embarcação, para que ela não seja levada pelas ondas e provoque algum tipo de acidente. Portanto, chegando em primeiro José Antônio da Silva, em segundo Celso Ribeiro e vindo também o Luiz Guilherme Menezes em terceiro. Pode completar, Quadrinho? É uma prova muito dura, porque você acelera muito, tem um sprint muito forte, dinâmico na largada, e você necessita manter essa aceleração o tempo todo, até chegar à areia, e aí
essa corrida aí é essencial para que você consiga galgar algumas posições. E essa corrida foi fundamental para o Gabriel Pereira garantir a última vaga para as semifinais, chegando em quinto. Ainda outro atleta, porém fora da semifinal A, da primeira semifinal. Portanto, já temos aí a definição dos 4 primeiros. José Antônio da Silva venceu esta primeira bateria pelas quartas de final. Celso Ribeiro chegando em segundo. Luiz Guilherme Menezes chegando em terceiro. Gabriel Pereira completando aí os 4 que avançam à próxima fase. Daqui a pouquinho teremos também a segunda bateria pelas quartas de final. Uma pena realmente o tempo não estar ajudando para este dia de competições da canoagem oceânica. E você vê que as embarcações elas têm um leme, né? Esse leme é direcionado com os pés. O atleta vai fazendo com que a embarcação tenha o melhor controle, apertando ou para um lado ou para o outro um comando de pé. E essa prova é muito importante. Você vê, ó, nesse momento eles já viraram ali, teve um atleta que virou, estava indo muito bem, caiu na água, já subiu de volta no barco, porque esse barco também permite isso, Cleiton. Você tem a possibilidade de subir dentro da água. Olha só a onda, que imagem muito legal. Infelizmente a onda fez com que ele virasse. O atleta virou aí, um pouquinho de dificuldade. E nesse momento você tem que ter cautela, você tem que colocar o barco perpendicular à onda para que ela continue sendo quebrada e tentar subir o mais rápido possível. Posicionados os próximos participantes, os que vão integrar esta segunda bateria pelas quartas de final da canoagem oceânica. Vamos conhecê-los. Teremos aí participando desta prova o Fernando de Lima Barbosa, Vitor dos Santos, Edneder Fernandes, Alexandre Felipe, Thiago Vinícius, José Carlos de Souza, Denis Leite Simões e o Fernando Fernandes, que é da Para Canoagem, também vai estar participando. Como o Alessandro Jordani informou no início da transmissão, tetracampeão mundial, o Fernando Fernandes. Esse momento é um momento delicado. Você vê que o atleta ele coloca o barco, vai posicionando o barco de uma melhor maneira que ele consiga ganhar velocidade sem perder aí o direcionamento para onde ele realmente quer ir. E nessa prova nós temos ainda um pouquinho a complicação das ondas e do vento, né? A influência disso faz com que os atletas tenham que ter mais cautela e mais cuidado no momento da saída. Momentos que antecedem a largada, como já explicou o Sebastião Quatrin, tem essa questão aí da maré dar uma amansada para que possamos ter o início da prova. E aí a gente observa agora mostrado o Fernando Fernandes, que a gente se referia, que é da Para Canoagem, já com o auxílio de um membro da organização de prova para poder realizar a largada. Quando os demais participantes já estão nos caiaques, vamos para a segunda bateria, valendo 4 vagas para a primeira semifinal. Nesse momento é um momento muito delicado. Você vê que as ondas aumentaram muito. O Fernando está tendo um pouquinho de problema aí, mas já vai continuar remando e vai tentar. O Fernando tem um sistema especial de leme acoplado ao remo para poder direcionar bem o barco. Até pela questão da condição climática que mexe com o tamanho das ondas, que mexe com as marés, muitas dificuldades nesse momento por parte dos canoístas para iniciar a prova. Você vê que o atleta que vinha em primeiro, a onda fechou, né, em cima dele, ele teve muita dificuldade, ele agora já está em quarto na prova, virou, voltou a subir e está tentando ir para frente. O Fernando acabou abortando a sua participação nesta segunda quartas de final. Foi realmente complicada a situação aí do Fernando. A maré acabou subindo um pouquinho, dificultando a largada do para-canoísta. Não é uma prova muito fácil, não é uma prova super difícil, que tem
essa vertente aí de você saber escolher a onda. E o Fernando tem ainda um pouquinho dessa dificuldade, porque todo o sistema de leme dele é controlado no remo e não no pé. Diga, Alessandro Jodar. O Fernando que vai disputar a final com os outros atletas da paracanoagem, mas pediu para competir também com os demais atletas, e por isso que ele está nessa etapa de quartas de final, a única que tem 9 competidores. Formação do Alessandro Jodar. A gente observa os 4 primeiros já se destacando. Essa prova estão muito juntinhos, eles vão aí disputar no finalzinho, no surf, né? Que a gente chama aí no surf, voltando para a praia, eles vão disputar e vai ser muito intensa essa disputa. Você vê que eles estão trocando o tempo todo de posições de acordo com as ondas. Lembrando que é um percurso de aproximadamente 600 metros em formato triangular e a chegada acontece na areia. Portanto, o sprint, no momento em que eles deixam o caiaque e se encaminham para as areias da Praia Grande, é importante. Você vê que agora eles começam a acelerar conforme a onda vai chegando para ajudar na velocidade. Ó. Continuamos observando uma disputa bem aberta pela primeira colocação. 4 canoístas se destacando. O quinto colocado apenas agora contorna a segunda boia. E daqui a pouquinho vamos ter a chegada. Lembrando que já temos classificados para as semifinais: José Antônio da Silva, Celso Ribeiro, Luiz Guilherme Menezes e Gabriel Pereira. Eles fizeram uma descida muito boa, os dois aí disputando a liderança da prova na mesma onda, aproveitando a velocidade da mesma onda, e agora vai se decidir na corrida. E vamos ver agora, no momento em que eles passaram por esta boia que fica mais próxima às areias. Já já eles vão deixar os caiaques e vão para a chegada. E o momento importante é você tomar a decisão de quando você vai deixar o caiaque, abandonar o caiaque, porque às vezes você abandona e tem uma profundidade grande, você acaba não tendo tanta vantagem. Foi, portanto, finalizada segunda quartas de final, vencida pelo Alexandre Felipe, e chegando na segunda colocação, Vitor dos Santos. A gente observa agora briga aberta pelo terceiro lugar, e valeu a corrida do Thiago Vinícius, que acabou trazendo também com ele o Fernando de Lima Barbosa. Portanto, conhecemos aí mais 4 classificados, vencendo essa segunda batalha das quartas de final, o Alexandre Felipe do Nascimento. Em segundo, Vitor dos Santos. Em terceiro, Thiago Vinícius Carvalho. E em quarto, Fernando de Lima Barbosa. E ainda tem atletas chegando, né? Atletas que tiveram dificuldade logo na largada, eles agora estão completando a prova. Vamos com o Alessandro Jodar. Eu estou aqui ao lado do Fernando Fernandes, conversar com ele. Fernando, que dificuldades que você teve ali, o que foi que aconteceu nessa primeira prova? Dificuldade de adaptação, né, cara? A gente tem que adaptar 1000 coisas aí para remar. Fiz a bateria seletiva, fui bem, fiz um tempo bom. E aí agora arrebentou ali minha adaptação da perna. Então a perna fica presa e se minha perna soltar não tem equilíbrio nenhum. Então ali soltou, arrebentou a fita. Agora vai ter a prova da paracanoagem aí, vou ver se consigo fazer, ver se consigo arrumar o barco e brincar aí. Valeu. Mas é um problema de equipamento então ali? De adaptação, né? Como a gente é pioneiro nesses assuntos, né, cara? Então, assim, meu leme é de mão, então é um negócio totalmente diferente, é o primeiro do mundo, a forma que minha perna fica presa, então qualquer detalhe, se saiu, eu já não consigo ter o equilíbrio em cima do barco. Então, ali, enquanto eu tava entrando, me preparando, já estourou a faixa. Aí tentei, tentar sair, o mar tá grande. E eu falei, não dá pra tentar. Mas valeu. Tá bom, obrigado, Fernando. Valeu, Alessandro Jodar. O Fernando Fernandes desta vez tentando escapar do paredão, né? Da próxima fase aí, o Fernando Fernandes, que já foi participante aí do Big Brother Brasil, vai tentar se dar melhor na próxima prova. E o Fernando, que é uma das nossas grandes esperanças de medalha na Paralimpíada em 2016. Então, e aí nós temos um outro atleta paralímpico aí se encaminhando, que é o Caio Ribeiro. Essa adaptação que o Fernando vem falando, como ele não tem essa possibilidade de direcionar a embarcação com os pés, ele tem uma adaptação totalmente especial feita, que é acoplada ao remo, justamente para que ele possa fazer a direção do caiaque e
conseguir remar ao mesmo tempo. Estamos vendo o resultado final da segunda bateria. Alexandre Felipe terminando em primeiro, Vitor Santos ficando em segundo, Thiago Vinícius em terceiro e o Fernando de Lima Barbosa ficando com a quarta colocação, estes já com vaga assegurada a primeira semifinal. Daqui a pouquinho teremos a terceira bateria pelas quartas de final da competição masculina. A gente observando aí os participantes com a água na altura do joelho, lembrando que quando for autorizada a largada, eles ingressam nas embarcações para que tenhamos o início de prova. Como vocês viram, a embarcação ela é totalmente fechada. O único local onde é aberto é onde o atleta se senta. Então isso também facilita para que a embarcação seja segura e não afunde. Turma do Remo com 4 representantes nesta terceira bateria: Davi Levi, Marcelo de Barros, Marcelo de Oliveira, Frederico Camargo. Temos da Acari Lucas Fernandes, da Acuar Robson Pereira, João Pedro Vieira Miguel. Temos também o José Penafor Neto, da CKC, e o Caio Ribeiro, também para canoísta, vai participar desta prova. Portanto, 9 inscritos para esta terceira bateria. E um desafio a mais aí para o Caio é conseguir. Ele está ali sendo sustentado e já largaram. O pessoal aí da direção de prova observando nesse momento a condição das ondas para autorizar o início. Vamos para a terceira bateria. Agora valendo 4 vagas para a segunda semifinal. Já temos definidos os participantes para a semifinal 1, mais 4 vagas em jogo. Esse momento é um momento muito importante, onde você escolhe a onda. Olha, os atletas passaram, os primeiros atletas passaram, tiveram um pouquinho de dificuldade, mas continuaram. É a canoagem oceânica marcando presença nesta tarde de sábado em Santos, no litoral paulista. Aí o Caio Ribeiro está aí brigando pelas primeiras posições. Uma largada muito explosiva. O Caio Ribeiro tem uma melhor sorte que o Fernando Fernandes. Vai ficar bonito esse duelo na final da para-canoagem. A gente observa aí como as ondas são fortes. Um obstáculo a mais nesta terceira bateria. Vamos ver agora no contorno, na passagem pela primeira boia. E vocês viram aí que já tem um atleta que virou. As ondas estão bem fortes, mas é uma característica desse tipo de competição. Você tem que escolher o melhor momento de conseguir passar a arrebentação. E vai se destacando nesse momento o Davi Levi, número 32. Vem trazendo com ele o Robson Pereira, número 63. O Davi, que já foi atleta da seleção principal, atleta da equipe de velocidade nas categorias júnior, foi campeão pan-americano, é um atleta de muita força, muita explosão e agora tem muita experiência no mar. Vamos ver agora a passagem pela segunda boia e daqui a pouco os canoístas vão para a parte final do trajeto de aproximadamente 600 metros. E agora eles começam a escolher as ondas, né? Porque é muito importante você ganhar muita velocidade quando você consegue descer ou surfar uma onda de forma perfeita. É o que ele vem fazendo agora. Continua puxando a prova Davi Levi. E você vê que ele se dá o luxo de poder até parar de remar, porque a onda continua mantendo a velocidade dele. Número 32 à frente, atleta da turma do Remo. Ele que vem puxando os demais. E o Caio Ribeiro, que é da para-canoagem, número 70, também tendo um bom desempenho. A gente observa aí na passagem o Davi Levi, mais atrás o Caio Ribeiro, número 70. Você vê que ele vinha aproveitando a onda, surfando, para poder conseguir descer bem e ganhar velocidade. O atleta larga tudo e vai correndo. E o Davi Levi vai ganhar esta terceira bateria pelas quartas de final com tranquilidade. E agora o Caio Ribeiro, claro, como ele tem essa questão aí da limitação física, ele acaba sendo ajudado por um outro integrante que faz bem o papel, chega em segundo. Ótima participação do Caio Ribeiro, deixando em terceiro o Robson Pereira e vai chegando aí para ficar com a quarta posição o Frederico Camargo, número 36. Teve um probleminha para sair da embarcação o Caio, mas conseguiu sair agora, e o Frederico ficando com uma das vagas para a segunda semifinal.
É importante destacar que, como o atleta é paralímpico, ele pode contar com a ajuda de um segundo integrante. E o Gustavo, que foi o parceiro dele nessa prova, nessa tarefa, ficou incumbido de fazer a parte final, de correr aí nesse período até passar o portão de chegada. Você vê ainda que tem caiaque ainda virado na água, e essa é a dificuldade dos atletas. Ó. Tem 2 atletas aí que ainda não conseguiram chegar. A gente observando aí momentos desta terceira bateria pelas quartas de final, com a vitória tranquila do Davi Levi. Daqui a pouco tem a última bateria pelas quartas de final. Já temos 12 atletas nas semifinais e vamos conhecer os últimos 4 participantes, os últimos 4 atletas que vão integrar a segunda semifinal. Daqui a pouco também tem a final feminina. Ainda hoje também a disputa na paracanoagem e, é claro, as finais masculinas. E aí você vê quando depois que eles chegam, eles estão exaustos. É uma prova muito, muito forte, muito difícil. Prova de explosão que faz com que os atletas tenham um desgaste enorme. E apesar do tempo não muito amistoso para curtir a praia tendo realmente um grande número de pessoas. E aí os 4 classificados: Davi Levi, Caio Ribeiro, Robson Pereira e Frederico Camargo. E uma coisa interessante, o Frederico é um dos pioneiros na canoagem de velocidade. O Frederico tem o Fred, como é conhecido. Ele já remava quando eu comecei a remar. Então tem pouco tempo. Sebastião Quatrinho conosco, multimedalista em Jogos Pan-Americanos também, com participação em Olimpíadas. Conosco nessa transmissão do Circuito Brasileiro de Canoagem Oceânica. E vamos agora para a última bateria pelas quartas de final. E como é uma prova que é feita em mar, é obrigatório o uso da cordinha de segurança, o slash. Para que a embarcação, no momento do acidente, a embarcação não seja levada. João Pedro Schiavinato, Marcos Lopes, Marcelo Faro, Robson Ramalho, Marcelo Santana, Denis Sander, Evander Cossia e Pedro Vilhana são os participantes desta última bateria pelas quartas de final. Vamos conhecer os últimos 4 integrantes, os últimos 4 que vão participar da segunda semifinal. Vocês veem aí que eles têm um pouco de dificuldade no momento de preparação. Eles vão escolhendo a posição onde eles vão fazer a largada. Isso também é um fator determinante para que você pule na frente, porque se você escolher uma área onde você tem pouca profundidade, mas você consegue saltar rápido para dentro do barco e uma onda vem e a profundidade aumenta, você consegue sair muito rápido. Então eles têm que estar sempre de olho aí na profundidade, na posição das ondas e tentar saltar o mais rápido possível para dentro do barco. Autorizada a largada, vamos para a última bateria pelas quartas de final. Os 4 primeiros integrantes estarão na próxima fase. Você vê que teve alguns atletas que preferiram largar um pouquinho mais atrás porque tinha menos profundidade, era mais fácil para entrar no barco. E às vezes essa manobra vai lhes dar uma vantagem, porque dá a vantagem de segurança e escolher melhor as ondas. Lembrando que eles vão passar aí por 2 boias num circuito que tem o contorno triangular. Assim funciona o regulamento desta competição do Circuito Brasileiro de Canoagem Oceânica. A gente observa aí por esta imagem o desempenho dos atletas, enfrentando aí um número bem menor de ondas nesta bateria. Vimos anteriormente ondas mais altas que dificultaram um pouquinho o desempenho. Tivemos aí algumas canoas virando pelo caminho. E agora vamos observar aí a passagem pela primeira boia. E você vê que eles fazem a curva bem encostadinho à boia para percorrer o menor espaço possível, né? Mas existe um grande risco, porque se você faz a curva muito encostada na boia, a onda pode te jogar em cima da boia e você ficar preso. A
gente observa novamente uma diferença no visual bastante interessante para o João Pedro Schiavinato. E vem com a inscrição número 1. Vem com o caiaque número 1, por enquanto liderando esta última bateria das quartas de final. Ele vem remando muito forte, mas é um momento em que você não pode se desgastar muito. Se você tem uma vantagem, é o que ele já fez, ele já deu uma olhada para trás, já viu que está na frente, agora ele começa a escolher as ondas e se resguardar para a prova final. Perdão, para a semifinal. E a gente observando no fundo também o número 17, o Marcelo Faro, brigando por um melhor posicionamento dentro desta bateria. Você vê como o atleta que está na segunda posição, ele aproveitou muito bem a onda, ele praticamente não vem remando e vem ganhando distância do primeiro colocado, ó. Vem encurtando a distância e vai brigar aí pela ponta. O João Pedro Schiavinato já não mantém o mesmo ritmo forte da passagem da primeira para a segunda boia. Ele controlou a prova, sentiu que estava bem, mas não percebeu que tinha que surfar bem essa onda para poder ter a segurança de chegar na frente. E quem chegou nele foi o Marcos Lopes. Marcos Lopes, número 47, não só chegou, como ultrapassou o João Pedro Schiavinato. Vamos ver agora no momento da corrida. Desceu antes o Marcos Lopes Santos e o João Pedro Schiavinato vai chegar em segundo. E a vitória ficando aí com o Marcos Lopes Santos. O esperto usou a onda a seu favor em um ponto decisivo do trajeto e acabou ficando com a vitória. E vem para chegar em terceiro o Robson Ramalho Gomes, trazendo com ele o Denis Sander. Portanto, estes os últimos classificados para a segunda semifinal. E o Marcos, ele tem uma tendência, ele tem a característica de surfar muito bem. Você viu que ele desceu a onda com uma tranquilidade, a onda cresceu, ele dominou a onda, ele foi para o lado para conseguir que a embarcação não afundasse o bico e que possivelmente batesse no fundo, né, na areia e ele tivesse algum tipo de acidente. O Marcos é muito bom nesse trecho final da prova, que é o surf. Então, portanto, ficando com a vitória nesta bateria de número 4 pelas quartas de final, o Marcos Lopes Santos. João Pedro Schiavinato liderou a primeira parte da prova, mas depois acabou sendo ultrapassado pelo Marcos Lopes. Aí o momento da chegada, Marcos Lopes, número 47, cruzando em primeiro, com o João Pedro Schiavinato cruzando na segunda posição. E você vê que é uma prova muito difícil, mesmo que o atleta tinha uma grande vantagem na parte mediana da prova, na média do percurso, ele tem essa dificuldade da questão da onda. Então, se ele não surfar bem, se ele não fizer um movimento perfeito, ou se ele deixar a onda, como a gente fala, a onda atrapalhar o movimento dele e ele perder a velocidade, acontece essa pode ser ultrapassado como o Marcos fez. Daqui a pouquinho os caiaques vão retornar ao mar, mas antes vamos à classificação desta última bateria pelas quartas de final. Marcos Lopes foi o vencedor, João Pedro terminando em segundo, o Robson Ramalho em terceiro e o Denis Sander fechando os classificados para a semifinal número 2. E para você que está chegando agora, vai conhecer o circuito. E para você que está conosco desde o início, não custa relembrarmos o circuito triangular, percorrido em sentido anti-horário, 600 metros é a extensão aproximada do percurso. Com a chegada acontecendo na areia, lembrando que a largada se dá com os canoístas fora das embarcações, e quando temos a autorização, eles montam nas canoas e vão enfrentar aí os caminhos e o mar revolto, em função aí deste dia que não é dos mais convidativos, que mesmo assim não espanta os banhistas em Santos, no litoral paulista. Na semifinal A vamos ter aí, portanto, os classificados: José Antônio, Celso Ribeiro, Luiz Guilherme de Souza, Gabriel Monteiro, Alexandre Felipe Ferreira, Vitor dos Santos, Tiago Vinícius e o Fernando de Lima Barbosa. Esses vão participar da primeira semifinal.
Circuito Brasileiro de Canoagem Oceânica, marcando presença na tela do canal Campeão. Vamos para a primeira semifinal. E nesta semifinal teremos 4 atletas se classificando para a grande final. Nesse momento eles vão ter um pouquinho de dificuldade, porque as ondas cresceram bastante. Eles vão ter que aguardar, às vezes até dar uma paradinha de remar para observar melhor, esperar o momento certo de acelerar e saltar a onda. E um momento delicado é quando você passa a onda, você tem que retomar a aceleração e é muito difícil, desgasta bastante os atletas. Você já tem até atleta que já voltou, né, já virou e já está tentando se reposicionar na prova. Daqui a pouquinho eles vão fazer o contorno pela primeira boia. E ainda hoje para você a segunda semifinal, também as finais femininas e masculinas. A passagem por mais uma onda. A gente observa que o mar realmente continua bastante agitado em função das condições climáticas. Assim, a animação do público continua, muitos banhistas, muita gente aproveitando esse dia do tempo nublado em Santos. E a prova muito disputada, você vê que fizeram o primeiro contorno de boia muito colado um atleta com o outro, e essa parte da prova é uma prova muito difícil, porque as ondas estão grandes, está crescendo cada vez mais a ondulação, e alguns atletas aproveitam esse momento para tentar diminuir a distância. E a extensão da primeira para a segunda boia é de aproximadamente 100 metros. Depois da passagem pela segunda boia, teremos os últimos 250 metros de prova. Lembrando que a chegada acontece na areia. Os atletas deixam a embarcação e correm se dirigindo para a faixa que delimita o término da prova. E nesse momento o ideal é você fazer isso, ó, acelerou na onda e já ganhou a distância, já passou. Fernando de Lima Barbosa e José Antônio da Silva brigando pela primeira colocação. José Antônio da Silva, número 2. Vem, neste momento, aproveitando melhor a onda. Vem deslizando, vem surfando. E a disputa está aberta entre ele e o Fernando de Lima. E o importante também nesse momento é você economizar alguma energia para um sprint final. Você vê que quando eles desceram a onda, o Fernando parou de dar uma remadinha, esperou, respirou. E agora vem com tudo. E vai reagindo o Fernando nessa disputa particular com o José Antônio da Silva. Persistindo as posições. Ambos garantirão vaga para a final. Você vai acompanhar daqui a pouquinho. E a gente observa agora a chegada do José Antônio da Silva saindo antes do seu oponente, do Fernando Lima, que acabou se desequilibrando um pouquinho. Porém, no sprint, o Fernando de Lima vai tentando compensar. Mas chega nesse momento aí o José Antônio da Silva. O Fernando ainda tentou uma recuperação. José Antônio da Silva e o Fernando de Lima classificados. Também vem chegando o Thiago Vinícius, número 51. Chegando o Thiago Vinícius, trazendo com ele também o Alexandre Felipe. São os classificados, portanto, para a grande final. José Antônio da Silva, Fernando de Lima, Thiago Vinícius e o Alexandre Felipe. Curiosamente, 3 atletas vieram da segunda bateria das quartas de final. E a gente vai rever aí a chegada, como aparentemente parece que cruzou com a perna esquerda à frente o José Antônio da Silva, rompendo a faixa antes do Fernando. Vamos lá para baixo, vamos com Alessandro Jodá. Para conversar com o José Antônio da Silva, o Toninho, primeiro classificado para a final. Tá difícil encarar esse mar, as ondas estão quebrando muito forte. Tá, para ir, tá tomando muita pancada, tá que chega a voltar, então tá bem complicado passar a alimentação, mas para surfar tá chique, tá show demais. Tá bom, obrigado então ao Toninho, primeiro classificado para a final. Valeu, Alessandro Jodá. Tivemos uma chegada interessantíssima. Sebastião Quatrin decidido aí nos últimos metros. Acabou prevalecendo a perna do José Antônio da Silva, que levou vantagem, uma vantagem muito pequena diante do Fernando de Lima. Foi uma chegada muito apertada. E é como eu te falei, ele tinha uma vantagem muito grande no meio da prova, mas aproveitou bem a onda e conseguiu fazer com que essa chegada fosse emocionante e bem disputada.
Daqui a pouquinho tem a segunda bateria da fase semifinal. E o tempo não desanima. Pois é. Muita gente aproveitando este dia em Santos. Os classificados: José Antônio da Silva, Fernando de Lima, Thiago Vinícius e Alexandre Felipe Ferreira. Os atletas estão se dirigindo já para a próxima largada. E continua bem forte o mar. E estamos observando o caiaque do José Antônio da Silva nesse momento, já fora da água, e a presença de um bom público. E a animação continua em Santos, no litoral paulista. E vamos agora observar a participação dos canoístas que vão integrar esta segunda semifinal. São eles Davi Levi, Caio Ribeiro, Robson Pereira, Frederico Camargo, Marcos Lopes, João Pedro da Silva, Robson Ramalho da Silva e o Denis Sander dos Santos. Não custa lembrarmos que o Caio Ribeiro, que é da paracanoagem, garantiu vaga para a semifinal, fez o seu papel. Aí é o único atleta que tem autorização para largar embarcado. Então ele já está aí nesse barco azul, né, no caiaque azul, está se dirigindo à largada, é o único que pode ter esse privilégio. Daqui a pouquinho teremos o início desta última semifinal masculina. E aí está, vamos para a largada. Lembrando que eles vão percorrer o traçado, o trajeto triangular, a primeira boia lá na parte de cima do seu vídeo. Por enquanto é o objetivo inicial destes 8 participantes. E aí vocês viram que o atleta teve muita dificuldade para embarcar. Tentou 2 vezes, não conseguiu e agora já ficou bem para trás da prova. O Caio está liderando a prova. Olha, o ritmo do Caio Ribeiro é muito forte. Ele já vem para passar por mais uma onda. Daqui a pouco vai atacar a primeira boia. Estamos com a segunda semifinal. Os 4 primeiros garantem vaga para a decisão. E repare por esta imagem toda a dificuldade dos caiaques na passagem pelas ondas. Ondas pouco convidativas, mas muito boas para esse tipo de competição, porque proporcionam uma dificuldade aos atletas impressionante. Você vê que no momento da largada eles têm que escolher bem como passar e o que fazer para não ser jogado de volta para a areia. E agora toma a dianteira o Davi Levi. Davi Levi venceu a terceira bateria com tranquilidade e ele assume a liderança na passagem pela segunda boia. E da segunda boia para a última boia, que fica colocada aqui na parte de baixo do seu vídeo, são mais 250 metros. Caio Ribeiro, nesse momento, já cai para a segunda colocação, número 70. Mas ele desceu bem a onda, ó, controlou a embarcação e está aí na briga. Tá a briga pela primeira posição. Muito boa prova, disputadíssima. Primeira posição continua em aberto, 3 canoístas se destacando. Lembrando que o Caio Ribeiro tem o auxílio de um outro participante, já que por ser um paracanoísta, ele tem questão da deficiência, porém virou a embarcação do Caio Ribeiro. Nos últimos momentos da prova, o Davi Levi agradece e ele vem embora. Já vem abrindo o Davi Levi, já vai se aproximando da areia. Daqui a pouquinho vamos ter a chegada desta segunda semifinal. O Caio teve dificuldade para controlar a embarcação e aí acabou sendo dominado pela água. E vem aí o Davi Levi, já marcando o adversário, vem para vencer com tranquilidade esta segunda semifinal.
João Pedro Schiavinato chegando em segundo. E aí temos uma disputa direta entre o Robson Pereira, número 63, e o Frederico Camargo. Frederico Camargo cruzando na frente, o número 36 ficando com a terceira vaga e o Robson Pereira ficando em quarto lugar nesta segunda semifinal. Uma prova muito boa, o Caio começou muito forte, depois teve dificuldades aí para dominar a embarcação, arriscou bastante no finalzinho. Vamos com o Alessandro Jodar. Vou conversar com o Davi Levi, o primeiro lugar dessa prova. Davi, você começou atrás, teve que tirar a diferença, como é que foi? Ter que passar por isso, ter que ganhar espaço. É uma prova técnica. Conforme uma bateria atrás da outra, não adianta você querer sair com muita força e não ter gás para descer as ondas. E saber a hora certa de descer a onda, né? Fazer força na hora certa. Uma prova muito técnica, apesar de ser curta. Obrigado ao Davi. Tá na final, Cleiton. Garantidíssimo. Vencedor desta segunda semifinal. Tem um instante em que o Caio Ribeiro acaba perdendo a liderança para o Davi Levi, que sustentou essa primeira posição até o final. Foi mais rápido que o João Pedro Schiavinato e cruzou na frente nesta segunda semifinal. Sebastião Quatrinho. Lembrando que o importante, né, nessas provas é você garantir a tua presença na final. Não se desgastar muito, tentar conseguir tua posição na final, mas sem despender toda a energia que você tem guardada. Então, o Caio vinha muito bem, ele arriscou bastante naquele surf, naquela onda, emparelhou com os primeiros colocados, mas depois perdeu o controle da embarcação e acabou virando. Pena porque ia muito bem. Confirmação do resultado final desta segunda semifinal: Davi Levi, João Pedro Schiavinato da Silva, Frederico Camargo e Robson Pereira, os classificados para a final masculina. Lembrando que nesse momento a temperatura na casa de 21 graus e a animação continua nas areias da Praia Grande, em Santos. Apesar dos 21 graus, a gente sem camisa e manjando saúde, hein? Cleiton. Alessandro Jodar. Agora é a hora da final da paracanoagem, mas a gente viu que o Caio Ribeiro acabou de competir, né? Ele decidiu ir junto com os demais atletas também meio em cima da hora ali, por isso acaba acontecendo de encavalar. E ele está saindo do mar nesse momento, enquanto os outros atletas dessa final já estão na água. E aí vai saindo ainda o Caio Ribeiro, que está fora, portanto, desta disputa na paracanoagem. Dois atletas apenas participando, o Fernando Fernandes e o Fernando Rufino. E essa é uma disputa de campeões do mundo, né? Os dois Fernandos têm medalhas, títulos mundiais na paracanoagem de velocidade. Com certeza estarão brigando no Rio 2016 por uma medalha, pela primeira medalha, né, histórica na canoagem paralímpica, e aí tem essa dificuldade de estar enfrentando as ondas e a força do mar. Vamos acompanhar agora a disputa na paracanoagem. O Fernando Rufino, que tem o apelido de cowboy, e o cowboy está tendo problema para dominar esse bezerro bravo aí. E agora o Fernando Fernandes acabou sofrendo ali um toque nesse momento de uma das boias. As ondas acabaram ficando um pouquinho mais agitadas e isso impossibilita a largada da paracanoagem. Ele teve um pouquinho de dificuldade, virou ali, e ele, como ele mesmo tinha falado, ele tem uma adaptação onde ele fica preso. Você vê que ele rapidamente, o pessoal do resgate, do apoio, já correu lá e já colocou ele sentado de volta no barco. O mar não tá fácil, viu? O mar tá batendo bastante, o pessoal está se preparando aí para tentar
fazer a largada. E vamos ver aí qual será a atitude da direção de prova para tentar encontrar um momento mais propício para autorizar a largada. Eles estão refazendo aí as adaptações do Fernando. Você vê que o treinador dele está ali do lado dele, colocando tudo de volta no lugar que deve ter saído quando ele virou. E o Paulinho dá esse... Você vê que o Fernando tem, parece que, uns freios de bicicleta aí no remo, né? É justamente os cabos de aço que fazem a direção da embarcação. E agora a maré deu uma abaixada e a direção de prova continua aguardando o melhor momento para autorizar o início da prova. Cleiton. Diga, Judá. E o Caio Ribeiro está entrando no mar. Ele teve um problema com o barco, quebrou o barco, por isso que ele virou na prova passada, mas conseguiu um outro barco aqui e está se encaminhando para a água. Informações do Alessandro Jodá, porém, já temos o início. Fernando Rufino, nesse momento, vem à frente do Fernando Fernandes. Eles têm uma dificuldade um pouco maior em função das limitações físicas, mas você vê que o mar não está sendo fácil para ninguém. E eles foram muito bem, conseguiram passar a parte de arrebentação, que é a parte mais difícil. O Fernando Rufino pulou na frente, o Fernando Fernandes vem tentando buscar aí essa diferença. E a gente observa aí o Caio Ribeiro, que acabou desistindo de participar da prova. Uma prova ficou muito em cima da outra, por isso que ele teve essa dificuldade, não conseguiu estar na largada a tempo. Logo mais a Série A em destaque na tela do Sport TV, o futebol campeão marcando presença hoje com Palmeiras e Cruzeiro. Bola rolando a partir de 7h30 da noite, mas antes, é claro, pré-jogo todo especial do Sport TV. O Fino, ele está atacando a bola, mas eu acho que ele vai ter que refazer aí sua trajetória para acertar o posicionamento. Aí ele está voltando para buscar a bola correta. Ele pensou que fosse a bola do meio, só que a bola correta é esta daí, ó, onde está passando o Fernando Fernandes. E agora perde tempo o Fernando Rufino, vai ter que passar novamente pelo trajeto. Curiosamente, as duas canoas, perdão, os dois caiaques vão se cruzar, mas agora é o Fernando Fernandes quem vem na direção correta. Acabou perdendo tempo o Fernando Rufino. Agora sim o Fernando Rufino vai fazer o contorno pela boia certa. Exatamente. E aí você vê que ele tem bastante dificuldade para fazer o contorno em função das ondas e do vento. E já está conseguindo se ajeitar. O Fernando vem ali cautelosamente remando forte, mas com um pouco de cuidado em função das ondas estarem aí paralelas à embarcação. Vai tentando aumentar o ritmo o Fernando Rufino, que chegou a liderar a prova com tranquilidade. E agora ele já vem com uma margem de distância muito complicada para tentar buscar o Fernando Fernandes. Coisa importante destacar é que todos eles usam colete salva-vida, que é equipamento obrigatório de segurança. E a gente observa aí como o Fernando Fernandes já vai abrindo uma boa vantagem diante do Fernando Rufino, que vai tentando uma recuperação. Ele vai aumentando o ritmo, já passa pela segunda boia. E o Fernando Fernandes vem nesse momento buscando uma outra parte do trajeto. O Fernando, ele surfou uma onda, teve dificuldade para controlar a embarcação, a onda acabou levando ele no sentido contrário do que ele necessitava realmente ir. Ele está agora refazendo o trajeto e com isso o Fernando Rufino conseguiu aí diminuir a vantagem. E em função deste erro no momento do surf, o Fernando Fernandes acabou perdendo a liderança. E o Fernando Rufino agora recupera a primeira posição. E agora ele teve um pequeno problema com a onda que passou, a arrebentação aumentou
E eu acho que ele virou. Ele está aí, virou. E acabou virando realmente o Fernando Rufino. Tanto que o pessoal da equipe de salvamento, o pessoal da equipe médica já rapidamente com o auxílio do jet ski, já chega onde está o Fernando Rufino, já chega no ponto onde está o para-atleta. Tudo bem com o Fernando Rufino, e resta saber se ele reunirá condições de prosseguir na prova. Não, ele está desistindo já. E vem chegando aí o Fernando Fernandes. Já chega próximo à areia e vem para encerrar esta prova da paracanoagem. E essa é mais uma grande vitória aí dos atletas paralímpicos aí, liderados pelo Fernando Fernandes, participando dessa prova de uma maneira espetacular e super difícil, uma prova super difícil até para atletas sem nenhum tipo de limitação. O Fernando mandando muito bem nessa prova. E agora ele recebe o auxílio de um dos guias que vem para completar a prova, vem para cruzar a linha de chegada. Só alegria, pois é, vitória aí na paracanoagem do Fernando Fernandes. Nosso amigo tá em forma, hein? Beijando muita gente. E o Fernando aí, um sorrisão aberto, mostrando aí que mais um desafio vencido. Vai receber o cumprimento do Caio aí. Mas é linda essa imagem porque mostra a superação dos atletas paralímpicos. E tudo bem com o Fernando Rufino, que acabou sofrendo um problema com a embarcação no momento em que vinha para assumir a liderança depois da passagem por uma onda. O Wander é outro atleta da seleção paralímpica brasileira, está aí cumprimentando o Fernando. São atletas aí reunidos, atletas que são amigos e que lutam por posições nos Jogos Paralímpicos em 2016. Momentos para você da prova, uma prova realmente muito complicada para o Fernando Fernandes, também para o Fernando Rufino. Em um momento em que o Fernando Fernandes passou pela primeira bola, o Fernando Rufino depois tomou a direção correta. Em um instante em que ele acaba recebendo o cumprimento para que o outro atleta que tem a sua participação autorizada pudesse completar a disputa na paracanoagem. Está aí o Fernando Rufino, tudo bem com ele? E vamos para a final feminina. E o cowboy sorridente aí. A outra aqui. Vamos com o Alessandro Jodar. Agora eu vou falar com o Fernando Fernandes. Depois, aí recebendo os beijos, abraços. Depois do sufoco que você passou na primeira prova, agora venceu na paracanoagem. Passei sufoco de novo, mas o problema é como eu te falei, assim, a adaptação para mim ela tem que estar muito bem feita, porque eu não sinto nada da cintura para baixo. Então, quem rema em mar sabe a dificuldade de levar essas ondas aí, meio metrão rolando e fazer o leme ainda com a mão, né? Então todo mundo faz com o pé, ainda tem, além de estar remando, me equilibrando, ainda tem que fazer o leme com a mão. Então, bicho, só que eu sou teimoso, esse é meu problema. Então, perdi, rodei na primeira, não deu, a gente foi lá, colou tudo de novo e vai na raça, bicho. Acho que só pode parar quando concluir o objetivo. Então, infelizmente, eu tava vindo bem lá na prova, não da paracanoagem, da canoagem oceânica normal, fiz uma bateria legal, um tempo bom, só que infelizmente ali quebrou. A gente queria competir com a galera mesmo, mas acho que o que é válido é a gente abrir uma categoria da paracanoagem num lugar totalmente fora da casinha, né, do que se fala de esporte paralímpico. Você está batendo de frente com onda, com um barco grande de 6,50 metros, é muito difícil você ter o controle do barco. E consegui. E agora falando de Paralimpíadas, né? Como é que tá a preparação? E isso aqui ajuda também a se preparar? Cara, eu acho que ajuda demais, né? A seleção toda de paracanoagem está aqui hoje. Então os outros atletas também estão aqui. Eu acho que você tem que trabalhar também a sua parte psicológica, né? Eu poderia muito bem ter parado ali na vez que estourou minha adaptação, quebrou na primeira prova, né? Mas na segunda, na bateria seletiva, eu falei, não, vamos ser teimoso, vamos até o fim. Eu acho que sua mente fica persistente. E olha, eu vou te falar, bicho, quando você pega um marzão desse quebrando na sua cabeça e se alinha ali na hora da prova paralímpica, acho que ajuda muito, né? Porque você para e pensa assim,
Eu já peguei coisa difícil, então aqui é difícil, mas tem coisa muito mais difícil na vida, então acho que é isso, um soma no outro e no fundo o que eu faço é o que eu amo, a canoagem. Então, cara, o que eu não posso fazer aqui na terra, a gente tá preso na cadeira de rodas, aí no mar eu tô igual qualquer um e só botar no peito e na raça aí que a gente vai pra cima. Valeu, Fernando Fernandes, apenas tetracampeão mundial, Cleiton. Com todos os méritos, Alessandro Jodar. Realmente um exemplo, Fernando Fernandes, para canoísta, com grandes chances de buscar uma medalha para o Brasil na edição da Paralimpíada no ano que vem. Exatamente, o Fernando tem na sua categoria aí um dos nossos principais atletas, tem excelentes chances, vem buscando isso a cada campeonato do mundo e é o grande objetivo final dele é conseguir essa medalha. Vamos agora com a final feminina. Tivemos 10 atletas inscritas, porém apenas 6 vão participar. Diana Nishimura, Mariana da Silva, Angélica dos Santos, Karina Fadiani, Terra Thaís da Costa e Amanda Caroline. Esse momento aí é o momento, você vê que os atletas, além de ter que segurar o barco, eles têm que direcionar o leme para que tudo dê certo. Partiram. Já temos aí a largada autorizada. Na sequência, depois da final feminina, tem a grande final masculina. É o Circuito Brasileiro de Canoagem Oceânica, marcando presença no Sport TV. Pesado, o tempo fechado. A gente pode observar aí disputas bem interessantes por posições em mar aberto, nesse trajeto triangular, sentido anti-horário. Esse trajeto aí, esse percurso tem aproximadamente 600 metros. Já largaram muito rápido, você vê que o mar deu uma tranquilizada, as meninas levaram vantagem nisso e estão remando forte. Percurso de 250 metros aproximadamente da primeira boia para a segunda. A direção de prova acertou aí o momento da largada, foi perfeito para facilitar a vida das meninas. Escolheu o momento em que o mar deu uma acalmada e as séries agora estão começando a subir de novo. E nesse momento você tem que torcer para a onda não quebrar, né? Porque você acelera muito e de repente você dá de cara com um paredão crescendo na tua frente. Então é importante você ter cautela e escolher o momento para poder passar. E agora elas vão se dirigindo para a terceira boia, trajeto da segunda para a terceira, aproximadamente 100 metros. Karina Fadiani, por enquanto, vai líder na prova, canoísta número 97. Com a Diana Nishimura vindo na segunda posição. Temos na terceira colocação a Mariana da Silva Matheus. Você vê que nesse momento elas têm uma remada forte, paralela às ondas. E esse momento é importante porque você precisa tentar ganhar alguma distância para não, no momento que você está descendo as ondas, você ter a segurança de escolher a onda certa para poder surfar. Continua aberta a disputa. Segue a Karina Fadiani liderando a prova número 97 e mais atrás, com a camisa azul, a Diana Nishimura. São as duas primeiras colocadas nesta final feminina. Nesse momento é importante a Diana, se ela quer tentar reagir nessa prova, acelerar e surfar essa onda. Ela não conseguiu surfar a onda, agora fica um pouco mais difícil para ela reagir. E a Diana Nishimura vai tentando diminuir a distância, mas a Karina Fadiani vai compensando no braço, vai compensando na remada e já vem se dirigindo para a última boia. A Karina tem muita experiência, ela tem já um conhecimento de mar, mas mesmo assim tem dificuldade, deixou o barco ficar de lado, a onda dominou, infelizmente. Agora ela tem que correr aí com a água pela cintura, que é mais difícil. Se a Diana pode até se aproveitar dessa situação. Pode tentar aumentar o ritmo a Diana Nishimura e tentar ultrapassar a Karina Fadiani. Já
ultrapassa a adversária. Tentar transitar com a água na altura dos joelhos. A Karina Fagiani, Diana Nishimura agora vem primeiro, já deixa a embarcação pelo caminho. Vamos ter uma chegada bem interessante. E a Diana Nishimura aproveitou-se do fato da Karina Fagiani ter deixado a embarcação virar para vencer a prova feminina. Vitória, portanto, da número 91 da Diana Nishimura, com a Karina Fagiani ficando em segundo lugar. Comemorou muito porque foi realmente uma prova de estratégia. Aproveitou o erro e continuou. E a Mariana da Silva vem para fechar a prova na terceira posição. A Mariana, que é uma atleta nova, que tá do Rio de Janeiro, que começou a treinar há apenas 4 meses e já vem crescendo muito forte. Portanto, vitória do feminino ficando com Diana Nishimura, em segundo Karina Fagiani e em terceiro Mariana da Silva Matheus. Alessandro Jodá. Vou conversar com a Diana. Essa foi ali no finalzinho, hein, Diana? Nossa, eu perdi a última onda e ela vazou na frente. Mas chegando perto da saída, ela pegou uma onda mais de lado e eu peguei a onda certa. Então eu vim realmente até a praia e, apesar de eu ser do Lago Paranoá, eu sou surfista do Lago Paranoá e vou pegar uma super onda, pipeline pra mim. Muito bom. Parabéns, Diana. Cleiton. Valeu, Alessandro Jodá, portanto, conversando com a vencedora. Imagens para você da prova feminina. Nesse momento aí da virada da Karina foi crucial para que a Diana pudesse reagir. Comemoração aí da Diana, que treina lá em Brasília. Resultado final, as 3 primeiras: Diana Nishimura, Karina Fagiani e Mariana da Silva Matheus. E neste final de semana, 2 super jogos para você pelo Brasileirão. É o futebol campeão em destaque hoje a partir de 6 da tarde com Palmeiras e Cruzeiro. E amanhã às 7 da noite tem Coritiba e Santos. Os 2 jogos ao vivo. E vamos agora com a final masculina: José Antônio da Silva, Fernando de Lima Barbosa, Thiago Vinícius, Alexandre Felipe, Davi Levi, João Pedro da Silva, Frederico Camargo e Robson Pereira. Valendo o título desta etapa do Circuito Brasileiro de Canoagem Oceânica. Etapa disputada em Santos. E aí a direção de prova escolhe um pouquinho o melhor momento de dar o sinal da largada para que os atletas não tenham tanta dificuldade quanto que a gente vem vendo. E aí largaram. Vamos, portanto, para a grande final masculina. Não custa lembrarmos percurso de 600 metros no total. A gente observa, já temos um destaque na liderança. Largagem, uma largada, melhor dizendo, tempo de reação bastante agressivo. Largou muito bem, passou as primeiras ondas aí que cresceram. Já temos um atleta que virou aí com a onda, vai tentar recuperar a posição, subindo no barco e retornando para a competição. Vamos ver a passagem por esta que é a segunda boia, quando eles vão completar trajeto de 250 metros. Passagem do Alexandre Felipe, que vem na primeira colocação. Repare no visual a boa diferença. Teve gente virando e ficando pelo caminho. Se enroscaram nessa boia aí o segundo e o terceiro colocado e acabou. Alguém virou, ficou para trás. Essa prova você não pode cometer erros.
E agora a passagem pela última boia. Reparem no ritmo intenso das remadas do Alexandre Felipe do Nascimento. Um atleta que treina aqui no Rio de Janeiro, mas compete por Angra dos Reis. Há algum tempo, em outubro, participou do Mundial de Canoagem Oceânica no Tahiti, outubro desse ano, e está em forma. Vem vindo muito bem, vem vindo forte. E aberta a disputa pela segunda colocação. A gente observa que o Alexandre nesse momento é superior. E temos dois canoístas brigando pelo segundo lugar. Daqui a pouquinho teremos a chegada. E é claro, o encerramento decidido de disputas. Desceram muito bem a onda, emparelharam com o Alexandre, agora a disputa está aberta. O Alexandre acabou perdendo a boa vantagem que tinha anteriormente. Vai ter que brigar de igual para igual para tentar retomar a primeira colocação. E aí esse momento é um momento crucial em que você tem que escolher. No momento que você vai descer da embarcação, você tem que fazer a escolha perfeita para poder não estar tão fundo nem tão raso. Vamos ver agora na chegada, quando eles deixam as embarcações. Lembrando que a chegada acontece na areia. E a corrida é fundamental. Vem embora Alexandre Felipe. E ele vem para conquistar a vitória. A vitória ficando com Alexandre Felipe do Nascimento Ferreira. Completando a prova em segundo, Fernando de Lima. E em terceiro, Robson Pereira. Portanto, vitória ficando com Alexandre Felipe do Nascimento. E o Alexandre teve aí uma estratégia nas eliminatórias e semifinais. Ele não veio tão forte, se poupou bastante. E você viu que na final ele tinha um gás aí, uma aceleração muito grande. Alessandro Jodá. Vou tentar falar aqui com o Alexandre, está recebendo muitos abraços. O Dico, né? Você foi o 16º na classificação e terminou vencedor, terminou campeão. Quando, se fosse levar pela classificação, não estaria nem entre os 10. O que explica isso? Então, a gente tem uma condição muito dinâmica, que é o oceano. Então, cada bateria teve uma condição diferente. Na classificatória, teve ondas, gente que teve muita onda, outros com menos onda. Mas, assim, cada momento é um momento. E felizmente eu consegui passar para a final e consegui dar tudo de mim e deu tudo certo. Obrigado ao Dico, foi o momento dele, Cleiton. Com toda certeza, Alessandro Jodá, méritos totais aí para o Alexandre Felipe do Nascimento Dico, grande vencedor desta prova. E aproveitou muito bem uma característica que ele tem. Ele tem uma explosão, largou muito bem. E no finalzinho aí ele teve a pressão dos outros atletas, mas conseguiu se destacar na corrida. Resultado final, Alexandre Felipe, o grande vencedor, com o Fernando de Lima Barbosa indo para o pódio, ficando em segundo, e o Robson Pereira da Silva terminando em terceiro lugar. E aí está na imagem do pódio com os 3 campeões do dia, com o Fernando Fernandes campeão na paracanoagem, ele que acabou vencendo a disputa na paracanoagem. Fernando que disputou contra o Fernando Rufino, que terminou em segundo lugar. A Diana Nishimura foi a vencedora entre as mulheres, com a Karina Fadiani ficando em segundo e a Mariana da Silva Mateus terminando em terceiro. E no masculino tivemos a vitória do Alexandre Felipe do Nascimento, com o Fernando de Lima Barbosa em segundo e o Robson Pereira da Silva terminando em terceiro. Imagem para você do pódio da paracanoagem, da prova masculina e também da prova feminina. Sebastião Quatrinho. Foi uma prova muito linda, muito técnica, difícil pela condição do mar. O vento também castigou muito os atletas, mas eles tiveram aí uma qualidade técnica explosiva muito grande para conseguir superar as ondas, principalmente na largada. Foi fantástica essa prova. Parabéns aos atletas aí, parabéns à organização do campeonato, que está proporcionando uma prova tão fantástica, tão plástica pela primeira vez no Brasil. Em primeiro lugar, o campeão mundial Fernando Fernandes. Então, portanto, chegamos ao final aí desta edição, desta prova, desta etapa do Circuito Brasileiro de Canoagem Oceânica 2015. Apesar do tempo ruim, tivemos aí uma prova bem disputada no masculino, no feminino e também na paracanoagem.
E a gente observando aí também a entrega de medalhas. Está aí recebendo a medalha a Mariana Silva. A atleta Karina Fagiani. Karina Fagiani, que terminou em segundo lugar, também recebendo a medalha. E a vitoriosa no feminino foi a Diana Nishimura, que vai receber a medalha de ouro. E daqui a pouquinho também teremos as entregas de medalhas no masculino. A premiação da prova masculina. Ficando em terceiro lugar, número 63, o Robson Pereira. Terminando em segundo, o Fernando de Lima Barbosa. E o grande vencedor desta prova do masculino, o Alexandre Felipe do Nascimento Ferreira. O Dico, o grande vencedor, que agora vai receber a medalha de ouro. Segundo melhor brasileiro do Mundial do Tahiti, né? Daí então, cerimônia de premiação da Sprint Oceânica neste sábado aqui no circuito. Portanto, com imagens do pódio, nós vamos ficando por aqui, agradecendo ao Sebastião Quatrin, também ao Alessandro Jodari, com algumas das imagens das provas do dia. Nós vamos nos despedindo, um grande abraço e continue no Sport TV, somos todos campeões.